E aí, meus amiguinhos, tranquilo? Beleza, todo Tranquilo, mundo? mano. Hoje vamos para mais uma live, uma entrevista, uma conversa, um bate-papo aqui com nosso amigo José Alberto, doutor José Alberto, que também fez a prova do Revalida, tirou uma boa nota, e que também fez parte dessa caminhada que a gente teve, né? A gente fez várias lives, teve o curso, também participou do curso do Tips Revalida, então a gente vai conversar um pouquinho para poder entender como foi essa jornada e tirar algum proveito e os pontos positivos para ajudar você que também está se preparando para essa prova do Revalida. Lembra que a gente só consegue entrevista de gente que passou na prova teórica e na prova prática. Então eu quis fazer esses podcasts com o pessoal que passou já na prova teórica, para que você pudesse ter uma ideia, uma noção da prova teórica, e aí depois a gente faz um podcast para as provas práticas também, porque eu tenho certeza que muita gente vai aprovar nessa prova prática, dessa galera que está com a gente, certo? Então eu gostaria É. aqui de agradecer a presença aqui do doutor José Alberto. Muito obrigado pela presença. Obrigado, irmão. Obrigado a você também. Eu É queria um fazer a privilégio. primeira, eu queria fazer a primeira pergunta, que é a primeira pergunta que eu sempre faço. Como foi que você me conheceu? Olha, na internet, falando com meus amigos, me sugeriram você, que é um cara que tinha estudado em Argentina, que era muito legal, e que você explicava de um jeito que as pessoas entendiam. Eu pesquisei, encontrei as lives de você e comecei a seguir. E não posso negar, muitas coisas que eu não entendia, com você, as lives de você me ajudaram a entender e a esclarecer conhecimento. Agora, fala um pouquinho para a gente qual é a sua formação, onde foi que você se formou, quais são as suas especializações, alguma coisa que você tenha, residência, alguma coisa pode falar. Olha, eu sou latino-americano, falo espanhol, procedente de Cuba, estudei na Universidade de Oriente, pertence a Santiago de Cuba. E a parte de que fiz residência em medicina familiar, fiz de urgência e fiz uma especialização em medicina de adulto maior. Comecei a trabalhar fora de Cuba 10 anos depois de graduado. Aí trabalhei em Belize, Honduras, Nicarágua, na Venezuela, aqui em Brasil e também trabalhei em Angola. Ou seja, trabalhei em muitos cantos do mundo, principalmente na área daqui Latinoamérica, Centro e Sul-América. Ou Coisa seja, que você tem um uma experiência muito grande, né, com a pega a medicina. experiência e trabalhei com inglês, trabalhei com americanos, nicaragüense, trabalhei em um hospital que tem em Nicarágua com índios, fazia muito parto lá, contato com indígena, doença indígena. É, a Você já fez experiência a prova, já fez a prova do Revalida alguma vez ou foi a primeira vez que você fez a prova do Revalida? foi a primeira vez. Agora, Eu cheguei aqui em Brasil em 2015. em 2015. E Tenho como é? colegas que fizeram essa prova muito antes e passaram, sem muita dificuldade nenhuma. Só que eu Agora não me decidi. Agora foi muito mais difícil, né? foi mais difícil. É. Muito Aumentou a mais nota, difícil. né? Aumentou, dificultou a entrada. Também muitas pessoas, né? Que fizemos essa prova. Mas eu achei interessante. Só que é muito longa, muito comprida, muito tempo. Quizás umas 80 perguntas seria bom, né? Mas 100 perguntas é agotador, né? A Agora escrita não, a escrita uma, não encontrei dificuldade nenhuma. uma Eu não achei pergunta. ela. Antes da gente começar a falar da prova escrita, assim, da prova objetiva, a gente vai falar da prova objetiva, vamos falar da prova discursiva, mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, que é uma dúvida que eu tenho. Porque eu percebo que muitas das pessoas que fazem o Revalida, e aí eu tenho um público muito grande, assim, de pessoas estrangeiras, assim, não só dos brasileiros formados no exterior, mas também tem muita gente de Cuba, da Venezuela, que assiste as minhas lives também, e eu gosto muito, assim, tenho muitos colegas e pessoas que eu gosto muito daí desses países. E eu percebo que todos vocês têm uma formação muito grande.
já trabalharam em vários países, que é isso que você falou agora há pouco. Vocês têm uma experiência clínica muito grande. A experiência clínica, ela não ajuda a fazer a prova, ou não tem nada a ver? A prova é um mundo totalmente diferente. O que você acha? Ajuda de certo modo, mas o enfoque é diferente, o idioma é diferente. E muitas vezes as pegadinhas dificultam, né? Muita pegadinha nas provas. As respostas são parecidas. E realmente o idioma também dificulta o Você processo. teve dificuldade, assim, com o tempo por causa do idioma? Uno está acostumado a ler rápido espanhol, né? Quando chega muda de idioma, por exemplo, lá é acentuada, é sem acento, você perde o enfoque, tem que voltar de novo a reintroduzir a ideia na cabeça da pergunta, né? E aí perde tempo. El que não tem prática suficiente perde tempo. Eu E acho uma... quando começam a falar, falta uma hora, Aí é terrível. é terrível o sofrimento, né? Eu acho muito interessante, assim, a nossa conversa, porque é muito rica. Olha, você é formado em Cuba, tem experiência clínica, participou e tem uma vivência já com a medicina. E quando você aparece para conversar, é por isso que eu gosto muito dessas entrevistas, porque tem outras pessoas que se identificam com a sua história. Talvez eu falar, eu sou brasileiro, formei na Argentina e tal, e algumas pessoas se identificam com a minha história, mas com a sua história, outras várias pessoas se identificam, né? Pelo fato de você ser estrangeiro, cubano Com ainda mais. certeza, com É certeza. muito preconceito que você sofre quando vem para o Brasil, por essa questão dos mais médicos e tal. Então, eu acho muito legal, muito enriquecedor. Eu cheguei, né, em 2015, onde eu trabalhei, tinha um médico que é muito bom e faleceu pelo Covid. Ele é brasileiro, mas estudou em México. E ele conversava muito comigo, mas dizia, eu fui discriminado porque estudei fora. E passei muito trabalho para me introduzir no meio. Não acreditava na medicina que eu faço. Mas ele saiu da frente e triunfou aqui no Brasil. Lamentavelmente faleceu o doutor Ricardo, uma gente muito boa, maravilhosa, e me ajudou muito quando eu cheguei aqui nisso. Agora você vê, né? Que o que eu sempre defendo. Uma bandeira que eu sempre levanto é: nós somos médicos. Como é que pode a pessoa chegar no Brasil e o cara discriminar um médico porque é formado no exterior? Isso eu acho a coisa mais absurda do mundo. Eu acho eu nunca tive problema Com em certeza. saber quem eu sou, né? A pessoa pode pensar o que quiser. Não. Eu estou aqui estudando. Eu não quero. O que eu fico triste, às vezes, comigo mesmo, é eu, às vezes, não saber de alguma coisa. Mas aí eu meto a cara, vou estudar, vou aprender, vou praticar. E um negócio que eu sempre vi foi justamente isso: a discriminação. E não é só com o estrangeiro. Um brasileiro formado no exterior também é muito grande a discriminação. Como se a medicina só existisse no Brasil. E, pelo contrário, né? A medicina Não, o fora. mundo todo. Oxi, E, faculdades maravilhosas de todo mundo. además, a faculdade, o interesse do médico em se superar, né? Se você estuda e se atualiza dia a dia, não tem dificuldade em nenhum canto do mundo que você vai. Entendeu? Agora, por que assistir a live de um médico recém-formado? Ó, eu sou um médico recém-formado. 2019 eu me formei, agora, né? E já comecei a fazer live. Eu sou atrevido, vamos dizer assim que eu sou atrevido, né? Começa a já meter a cara, não sou muito de... Você tem esse dom da palavra e da comunicação. Você Eu vou meter a pode ser cara, um vou meter... jornalista, um jornalista bom. Por que assistir a minha live? Por que a minha live você quis assistir? Eu assisto, você é um cara que comunica bem, faz chegar a mensagem ao televidente, à pessoa que assiste, e tem esse dom do ensino, tem essa parte pedagógica que você transmite, e tem esse dom. Agora vamos falar um pouquinho sobre a prova. A gente já falou um pouquinho sobre como você me conheceu, ou um pouquinho da sua experiência, da sua vivência clínica, e já falou também que para a prova é um mundo totalmente diferente, então vamos começar a falar da prova
de forma mais objetiva. Então, vamos falar da prova objetiva lá, da primeira prova de manhã. Quando você começou a fazer a prova, você disse que teve uma dificuldade com a língua, que a prova era extensa, você achou a prova extensa, as questões são grandes. Mas em relação aos temas que a prova abordou, você teve dificuldade ou você já esperava que iam perguntar aquelas coisas que perguntaram? Acho que a gente estudou todo o que tinha na prova. Uno erra realmente por el desespero que o tempo nos dê, as pegadinhas, as respostas parecidas, e o tempo que tem aí, e está em cima de você, você que não quer perder as 5 horas de prova e quer fazer todas as perguntas. Mas, em realidade, não é difícil a prova, não. Sinceramente, não é difícil. A dificuldade é a extensão e o tempo, e as perguntas muito longas. O bom de falar com você também, além de mais, é porque você você comprou o curso Tips e você também fez as lives, assistiu às lives. Inclusive as lives de temas, né? Falando aí, cada live grande que eu fazia, aquelas lives bem de 2 horas, tem live de 2 horas, tal, que a gente fez. Eu assisti e ajuda muito para estudar, entendeu? Aí, é isso que eu te queria Refresca o que eu estudei antes, vem à tona e uno vai lembrando essas coisas e vai reafirmando o conhecimento. Qual é a diferença, assim, na sua opinião? Porque você assistiu às lives, também você comprou o curso, assistiu o curso, algumas partes do curso. Qual é a diferença da pessoa que só assiste às lives e da pessoa que tem o material do curso? Qual é a diferença do curso para as lives? Você assiste a live, só aprende do que você fala. Sin embargo, quando você compra o curso, já tem toda essa base que o curso transmite, o verdadeiro conhecimento, porque a live é mais superficial, eu acho. Então, você acha que o curso já vai mais no ponto, ali em Vai cima vai no ponto. Sabe? Mas, assim, uma coisa que a gente sempre conversou, em todas das lives que eu fiz aqui, das entrevistas, eu sempre perguntei e as pessoas falaram mais ou menos a mesma coisa, mas eu queria saber a sua opinião. Porque também tem outros cursos aí, tem vários, né? Medcel, Medicurso, Quality, Sanar, tem um monte que o pessoal faz. Eu passei por todo esse curso e realmente gostei mais de você. Não, com certeza, você é mais direto, mais prático, mais objetivo. Acho que eles divagam muito, falam muito um tema, faz muito longa lá a conversa e realmente uno não termina aprendendo o que precisa. Para o Revaler tem que ser mais objetivo. Mais direito, mais objetivo. É a realidade. Quando eu fui fazer o curso, na verdade, surgiu por uma necessidade que muitas pessoas, quando estavam assistindo as lives, eu sei que muita gente não teve essa necessidade, mas algumas tiveram, porque estavam assistindo as lives e queriam aprofundar melhor nos temas. Aí me mandavam mensagem, diziam, você tem que fazer o curso, tal, não sei o quê. E, inclusive, tem gente ainda hoje que assiste as lives e me pede para fazer o curso, não sabe nem que eu tenho curso. Porque eu não fico vendendo, né? Eu monto a turma e aí faço aquela turma para poder dedicar tempo, né? Porque dá trabalho, para fazer assim do jeito que a gente faz, dá trabalho. Então a gente faz turmas. Mas eu comecei a estudar tarde. Eu cheguei de Cuba em março. E aí, em março, em abril, me casei com a esposa que tenho atual. Tínhamos a relação de antes, não? De 5 anos atrás. E decidi fazer o curso, mas não tinha muito tempo. Aí procura o mais objetivo, o mais pontual. Eu digo, deixa-me entrar aqui e vamos lá. Que Deus nos ajude e com certeza deu certo. Graças a você e Deus nos ajudou um pouco, né? Deu certo, isso aqui é o melhor. Mas falando, aí você falou que a prova objetiva, você ali, as questões eram o que você esperava. Você percebeu que a prova estava mais difícil que os anos anteriores ou não? Estava a mesma coisa? Eu achei um pouco mais difícil, com certeza. Com certeza. Ele é muita pessoa concursando. Eles não estão facilitando para ninguém. Estão querendo que a maioria fique para trás porque não tem como empregar tantas pessoas. Mas o mais difícil foi no jeito de perguntar ou na nota que a pessoa tinha que tirar? O que foi que você achou mais difícil? A nota que convojaram já todo, tem que passar a primeira, tem que passar a segunda. Antes não era assim. Antes você passava, convojavam os dois e aí davam uma nota. Aí dificulta mais.
Mas era bem menor a nota, né? Era 85, agora é 92, se você for. É muito alta, né? Alta, Como dizem em meu país, uma parada muito alta que ninguém chega assim, né? Agora, falando da questão da percepção das pessoas. Porque ser cubano, estrangeiro. Quando a gente estava lá no Recife, né? A gente fez junto lá em Recife, tinha muita gente que conversava, ficou muita gente ali na porta. E o que foi que Mas as não tem pessoas diferença. disseram? Naquela hora ninguém define quem é cubano, quem é brasileiro, quem Mas eu estou dizendo assim, é de onde for, né? as pessoas ficavam comentando da prova. O que você percebeu do comentário? As pessoas disseram que estava muito difícil a prova, que estava fácil. O que foi que as pessoas disseram? Eu escutei, a maioria estava muito longa, muito difícil. Essa foi a realidade das coisas que eu escutei. Foi o que as pessoas estavam falando. E a pergunta número 2 também chama muito a atenção a discursiva, né? Eu falei para um cara, eu acho que me di bem essa pergunta, porque uno também tem experiência de internar paciente, trabalhei muito em hospital também, né? E esse ultrassom ajuda muito, né? E eu falei, ele me falava, pero na parte circulatória, você não faz ultrassom quando tem uma fratura de vaso, de fígado, procurando. Rapaz, eu não lembrei nada nipolamente, mas você se confundiu, né? É assim, e não associou o enfoque da pergunta, quizás confundiu muita pessoa. Né? Agora, já você entrou no assunto da discursiva, você achou que a gente abordou bem os temas para a discursiva, nas lives, no curso? A gente falou sobre os temas? Ou você acha que a gente não falou sobre nada, falou sobre pouco? O que você acha? Você falou muito tema. Quizás dessa segunda pergunta não se falou muito, mas das demais se falou muito. Muito, porque essa aí, com certeza. Essa aí foi mais uma coisa nova, né? Essa prova. Sim, não, é uma parte do hospital, né? De atenção secundária. Então foi tranquilo. A prova discursiva você saiu bem. Eu saí melhor na discursiva, com certeza. Agora, aí teve a questão da cetoacidose diabética, glomerulonefrite estreptocócica. Mas eu não tive problema nenhum nessa coisa. Foi tranquilo. Não, estou tranquilo. Graças a Deus. As 5 perguntas eu disse. Com certeza, a ortografia, não sei, o modo de enfocar, tiram ponto, não? Mas... Agora, teve uma coisa que eu percebi, eu só percebi depois que a gente já estava fazendo as lives, uma coisa que eu percebi, que as pessoas, quando vão estudar para o Revalida, elas enfocam um pouco na prova discursiva, né? Você não vê muita live de prova discursiva antes da prova, não. Você não vê as pessoas... Você enfocou, eu segui em JJ Mentoria também, tem um profissional, é médico, um que tem uma barba, ele fala muito dessa coisa. Eu também seguia ele na discursiva. As pessoas não dão muito enfoque na discursiva, né? Elas deixam meio para lá. Só que essa prova... tem que a prática de como escrever, como responder, essa coisa eu não tenho que ensaiar muito. É lógico. Principalmente... Isso foi o que eu fiz. Um idioma diferente, né? Com certeza. Então, assim, se você tivesse que dizer para as pessoas, já que você fez a prova objetiva, a prova discursiva, quantos por cento a pessoa tem que dedicar em estudar os temas, que tem muitos temas no Revalida, mas quantos por cento do tempo a pessoa tem que dedicar para estudar os temas e quantos por cento tem que se dedicar a fazer questões? O que você acha? Eu acho que 60% tema e 40% é sobre questões. Me entendeu? Tem que ir mais ou menos equilibrado desse jeito. Agora, os temas... Sim, pode falar. Foi o que eu fiz. Eu me enfoquei na parte teórica, na atualização dos temas, e na parte discursiva foi um pouco menos, mas com a certeza que se você domina o anterior, a discursiva dá certo. Agora, o seu jeito de estudar os temas é diferente, porque também quando a gente está na faculdade, por exemplo, o professor vai lá, dá e começa. Essa doença, vamos falar definição, fatores de risco, epidemiologia, clínica, diagnóstico, tratamento. Acho que uno tem que se enfocar na parte mais objetiva, no fundamental dos temas. Não pode ser tão amplo o tema, porque você não vai terminar lembrando de tudo. E o que é o principal? Qual é o principal? O objetivo é o diagnóstico,
medios diagnósticos, exame clínico, exame físico, tratamento, complicações, efeitos adversos de medicamentos. É o que uno tem que ir por aí. E você acha que uma pessoa que não faz questão, a pessoa não fez nenhuma questão, só foi estudando os temas, tal, tranquilo, se chegar Realmente, para fazer a prova, tem como fazer a prova sem fazer questão? acho que não tem como. Não tem como. Realmente, tem que dominar as duas partes do tema. Mas por quê? Por que uma pessoa... Porque, teoricamente, assim, a pessoa está preparada, tá, estudou os temas, está sabendo bem, por que ele não consegue fazer essa prova? Não consegue porque realmente você tem que praticar muito e ver como apresentam essas questões, que você tem que responder. Realmente você tem que ser conciso, direito com o que responder. Não pode divagar muito na resposta. Quer dizer que as questões se repetem. Com certeza. Com certeza. Então você entregou o ouro agora. Você entregou o ouro para quem está assistindo aqui. Quem vai Com fazer certeza se repete. E você tem que assistir muita live, tem que live de resposta escrita. Tem que ser mais objetivo na coisa. É assim. E quando eu estava fazendo a prova, foi a impressão que eu tive, né? Quando eu estava fazendo a prova, eu fiz tranquilo, né? Aqui fazendo, respondendo, eu respondo já rápido, já faço questão ao vivo, né? E interessante, as pessoas não sabem, né? Eu não encontrei quem faz isso. Mas eu faço assim, eu pego, quando eu vou responder, quando eu vou fazer uma live, por exemplo, responder a prova 2017. De manhã, eu respondo a prova aqui, e daqui a 2 horas eu faço a live. É respondendo e fazendo a live. Então, às vezes chegava, né? A gente discutia as questões na live, aconteceu muitas vezes, né? Que às vezes não sabia a resposta, a gente discutia as questões na live e saía mesmo isso daí. A gente já tinha muitas questões que eram parecidas, e aí a gente conversava sobre o tema. E eu achava muito interessante as lives por causa disso. Ajudou demais, porque treinou para que você chegasse. E quando você olhasse a questão, você já esperava. Ah, isso aqui, ó, jovem, meio rural, úlcera. Aí você diz, já sei o que é. Já vai direto. Ou então, mulher tem sei lá, líquido, secreção purulenta saindo do orifício cervical. Já sei quais são os germes. Já então, sabe, uma pessoa com relações sexuais sem preservativo, que tem uma úlcera. Então, você já sabe mais ou menos o que ele vai te volta é a sífilis, né? Fundo granuloso, aí então já vai... É desse jeito. Né? Já vai esperando o que ele vai te perguntar. Aí isso é muito interessante do Revalida, né? Porque são questões muito repetidas. Você tem que conectar a luz no que você está falando, senão divaga e perde tempo em responder a pergunta. Essa é a questão. Porque perde tempo, né? É a mesma coisa que você chegar... O primeiro paciente que você atendeu tinha, sei lá, sífilis ou gonorreia. Você chegou lá, talvez você demorou um pouquinho mais para responder. Mas terceiro, quarto paciente que você atendeu, já é automático, já vai... E automático não no sentido pejorativo, negativo, né? Não é que você não vai tratar de qualquer, mas é que aquelas coisas aquele protocolo de atendimento já vai ser mais natural para você, né? Vai ser mais direto. Com certeza, você tem isso em sua cabeça e vai direto e marca o que tem. Exatamente. A prova prática. O que você espera da prova prática? Na prova prática, o médico tem que dominar o ABC do exame físico. E saber muito de discussão diagnóstica, conhecer protocolos, senão vai passar trabalho, muito trabalho. Então vai ser mais ou menos a mesma ideia. A gente tem que estar com tudo fresquinho na cabeça. Com tudo fresquinho na cabeça, como fazer um exame físico, do lado que tem que ir, do lado esquerdo, onde se palpa, como se palpa, a interrogação do paciente. É a propedêutica, é a madre da medicina. Né? Se você domina a propedêutica, realmente você sabe fazer uma anamnese e direto. Se você se deixa levar por o ator, pode errar, né? Mas você lê o documento e sabe o que tem que perguntar. Agora, a gente montou um grupo de prova prática, a gente está aí a full, né? Estudando. Vamos começar a partir da segunda semana. Realmente eu não he começado a estudar ainda. Não, eu estou preparando tudo ainda, a gente não começou. Não he começado a estudar ainda, mas a partir da segunda semana de janeiro,
já a segunda semana de janeiro não tem que começar a estudar. Porque vai sair, né? A alguma hora. Com Mesmo que seja certeza. lá para frente, mas pelo menos a gente já vai ter treinado mais e para poder chegar mais preparado. As maniobras, exame físico Exatamente. neurológico, Kern, Brucinho, todas essas coisas tem que saber. Com Tá tudo de certeza. novo. Vamos para Tudo isso, a posição que você tem que ficar, como tem que perguntar. estudar medicina interna de novo aqui, Quando tem um semiologia. paciente com uma dor, que você tem que procurar a origem, onde vai, onde fica, a posição, se intensifica, tudo. Quando apareceu, quando... Tudo tem que aprender. Vou fazer algumas perguntas agora mais diretas para a gente poder finalizar. Estamos finalizando aqui a nossa conversa. Foi muito bom conversar com você, porque a gente viu aí a sua opinião sobre diversos temas da prova. Eu acho que vai ser uma entrevista muito enriquecedora para quem vai assistir. E eu queria saber, assim, qual é a sua perspectiva para o nosso grupo? Porque aí a gente, na parte da parte teórica, a gente fez várias lives, mas agora vai ser totalmente diferente, né? Porque a gente vai ter que treinar. Não é agora mais só escrever, mas tem que ter o Com certeza, treinamento. já tenho paciente já para deitar na cama, fazer exame físico, grávida para as maniobras de Leo, de todo tem que praticar. E assistir muita live, como perguntam, como fazem as perguntas, como você tem que responder. É muita coisa, mas uno tem que praticar muito, porque realmente é prático, é exame prático. Já o diz o nome, né? Tem que ir Qual é a sua... o que você acha que não pode faltar no nosso estudo para a prova prática? Que não pode faltar de jeito nenhum. Bueno, para la prueba práctica, enfoque en las preguntas que van a hacer, concentrarse bien en el examen físico, en el ABC del examen físico y saber diferenciar de diferencia diagnóstica, conocerlo bien los protocolos. Estaba viendo una pequeña live ahí de un politrauma facial y es complicado, tem que dominar muito bem a situação. Como sempre, eu vou pela a minha estratégia para a prova teórica foi o feijão com arroz, como eu falei em várias lives, né? Fazer o que já fizeram, né? Estudar em cima do que já perguntaram. E mas vamos seguir a mesma estratégia para essa prova, que eu acho que vai ser muito isso daí. Vamos perguntar coisas repetidas, vamos falar sobre os temas mais importantes. O Revalida sempre... La práctica, sí, lo fundamental es el examen físico del paciente, de forma geral. Cefalocaudal, você tem que aprender a fazer um exame físico exhaustivo. De aí las preguntas y el diagnóstico salen, ¿no? Porque ya están dando las preguntas y realmente el médico que tenga un poquito de habilidad debe responder bien. Agora eu tenho as últimas 3 perguntas. Quero que você responda de forma objetiva, e aí a gente finaliza a nossa entrevista. Eu vou fazer 3 perguntas, quero que você responda tranquilamente aí, sem rodeios, direto. Qual foi a importância das lives para a sua aprovação? Bueno, realmente las lives para mí tuvieron, como dicen, un 100%. No tengo otra nota para esas lives. Un 100% de importância. Em relação ao curso que você comprou lá do Tips Revalida, você indicaria que outras pessoas deveriam comprar? Você acha que é importante comprar o curso? Com certeza, o curso é conciso, concentrado en los temas fundamentales que o médico deve dominar para na prova. E, para a gente finalizar, você acha que o método que a gente utilizou, esse método que eu ensinei para vocês, em relação a fazer a questão, a revisão sistemática, a poder anotar os seus erros, revisar os pontos, você acha que esse método é o método que a gente tem que utilizar para estudar ou não? É um método eficiente. É o método que você tem de recuperar todo esse conhecimento que tem e voltar à tona. E aí é muito excelente. Sinceramente, achei muito bom. Então, só tenho a agradecer pela sua participação. Foi muito bom conversar com você, José Alberto. E nos vemos aí nos estudos aí para a prova prática, né? Vamos estar juntos também nesses estudos. E eu espero fazer uma nova entrevista com você, aí já aprovado na prova prática. Deus permita que assim seja, irmão. Tchauzinho. Obrigado pela entrevista e ha sido um prazer. Tchauzinho para você. Obrigado, irmão.
Então, tchauzinho para você também. Espero que você tenha desfrutado dessa entrevista, que tenha servido para você e nos vemos aí no nosso próximo podcast Revalida ou em alguma live, né? Você sabe que eu estou em todo lugar. Você me vê aí de manhã, de tarde e de noite, nos vemos em alguma dessas lives. Tchauzinho para vocês.